Glória a Deus pela vida de cada irmão que está aqui junto conosco. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo 4. Irmãos, nós estamos aí com um problema no Data Show. Na verdade, o nosso Data Show está na manutenção já há mais de um mês, desde janeiro, e nós temos um Data Show que a igreja comprou em julho de 2015. É um Data Show muito bom, mas é muito caro também. Ele é um Data Show de 6.000 lumes, e ele custa muito caro aqui no Brasil. Nós trouxemos de fora numa ocasião, e ele custa R$9.000 aqui, para comprar é muito caro. E aí queimou a entrada HDMI do Data Show, só que só a plaquinha para trocar custa mais R$2.200. Jesus! Nós estamos com outro reserva aqui, estamos pensando o que fazer. Se a gente bota tudo no fogo e não sabemos ainda o que fazer, estamos orando aí para ver o que fazer. Está uma crise esses negócios aí desses Data Show. Marcos, capítulo de número 4, eu quero ler com vocês alguns versos desse capítulo de número 4, e eu quero dar uma ênfase, especialmente ao verso de número 37, Marcos capítulo de número 4, vamos ler a partir do verso de número 35, Marcos 4, 35, diz assim, todos encontraram, amém? Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros, quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, obrigado por tudo que já fizemos neste lugar. Sobretudo te louvamos porque a tua presença é real aqui neste lugar, Pai, e a tua presença, Senhor, é a maior razão de estarmos aqui, é a maior alegria na nossa vida. Nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor abra o nosso coração, o Senhor nos dê clareza, o Senhor nos dê entendimento, Pai, o Senhor, ó Pai, possa de verdade nos visitar de uma forma tão especial, que possamos sair daqui dizendo, a tua palavra me alcançou, hoje Deus falou comigo, a graça de Deus foi ministrada sobre a minha vida. Senhor, que essa seja uma fala de cada um de nós, que todos nós possamos nos sentir como alvos da tua palavra, Senhor, que a tua palavra possa de verdade nos encher de graça, de sabedoria, de discernimento e de direção para caminharmos. Sê conosco, fala conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de comentar com vocês sobre duas tempestades que os discípulos enfrentaram. Na verdade, nós temos meditado no livro de Salmos, irmãos sabem disso, mas algumas semanas atrás o Senhor me conduziu ao livro de Jonas. Alguns estavam aqui, outros não, e eu falei sobre a tempestade que o capitão do barco estava enfrentando, né? O capitão do barco onde Jonas entrou, ele não tinha a ver com rebeldia, ele não tinha a ver com o problema da vida de Jonas, mas ele era o comandante da embarcação, recebeu Jonas, e a embarcação dele sofreu vários danos. Os irmãos lembram disso, né? Aqueles que estavam aqui, ele sofreu problema por receber Jonas no barco, ele perdeu carga, ele perdeu muitas coisas. E eu falei sobre cuidado com os seus relacionamentos, cuidado com as pessoas que você traz para dentro da sua casa, e falei algumas coisas a respeito disso. Porém, o Senhor falou muito comigo também a respeito de outras tempestades. Existem tempestades que acontecem conosco porque nós pecamos, porque nós erramos,
ou porque nós damos brechas para que o inimigo possa entrar, possa trazer acusação sobre a nossa vida. E existem tempestades que nós não conseguimos explicar. Os discípulos estão aqui numa situação completamente distinta de Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade porque ele estava fugindo da vontade de Deus, ele estava com espírito de rebeldia. Os discípulos não, os discípulos, muito pelo contrário, eles estavam vivendo uma situação extremamente distinta da de Jonas. Os discípulos também enfrentaram uma tempestade terrível que os deixaram desesperados, porque Jesus, inclusive, estava dormindo no meio dessa tempestade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, a respeito das tempestades da vida. Queridos, as tempestades da vida, elas vêm sem mandar notícia. Você não recebe um WhatsApp dizendo assim: olha, amanhã você vai receber uma tempestade horrorosa, amanhã você vai ter uma enfermidade, o mosquito da dengue vai te picar. E cada vez, o chikungunya, cada vez ele traz uma notícia, chikungunya, dengue, febre amarela, esse Aedes aegypti, ele, enquanto o país vai entrando em crise, ele está só evoluindo, só aumentando o pacote de oferta, de serviço. Cada período de chuva é uma novidade, irmãos? A gente nunca sabe que pode vir desse mosquito. Pois bem, oi? Ele é universal? Isso é uma piada, Você deve ter ficado quieto agora. Eu estou tentado a contar, não vou contar não. Mas vamos lá. Cada período tem uma situação nova, e assim são as tempestades da vida. E como conciliar algumas coisas com as nossas tempestades? Pensa bem, de vez em quando a gente acorda e é uma notícia nova, uma notícia trágica, uma notícia difícil, uma notícia de um conflito que está acontecendo dentro de casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Imagine a respeito desses discípulos e como conciliar a nossa vida com as tempestades. Pensam bem a respeito dos discípulos e algumas coisas que eles estavam enfrentando aqui nessa tempestade que eles estavam passando. O verso de número 37 é um verso chave. Ele diz assim: e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchiam. Queridos, que tempestade terrível. As ondas estavam batendo de uma forma tão violenta que o barco já estava se enchendo. Mas agora, veja o contexto dessa tempestade. Primeira coisa que eu vejo aqui, verso de número 35, diz assim, olhem na sua Bíblia: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Quem é que estava dizendo passamos para outra margem? Era Jesus. Jesus estava pregando, uma multidão foi chegando, se achegando a ele, e o Jesus falou assim para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para outro lado da margem. Queridos, como conciliar a tempestade da vida com uma direção do Senhor? Veja que os discípulos entraram naquele barco não porque eles acharam que deveriam, não porque deu na telha deles, não por um acaso, mas eles entraram naquele barco porque o Senhor falou com eles: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado da margem. É o Senhor que estava dando a direção, é o Senhor que estava orientando eles, era o Senhor que estava dando aquela palavra: vamos para o outro lado da margem. Então eles estavam entrando naquele barco e enfrentaram uma tempestade terrível, achando que eles iriam morrer, mas quem tinha colocado eles dentro do barco era o Senhor. Como conciliar a tempestade com uma palavra direcionada por Deus? Sabe, pense bem a respeito disso. Algumas vezes eu sento com algumas pessoas da nossa igreja, e a pessoa diz assim: pastor, eu estou indo embora da igreja. E eu digo: é mesmo, irmão? E eu pergunto: mas você tem uma direção de Deus? A pessoa fala assim: olha, pastor, eu orei para ter uma direção de Deus sobre um ministério que eu deveria realizar nessa igreja, eu vim para cá, mas não está dando certo, as coisas em casa estão complicadas, então quer dizer que Deus não quer que eu esteja aqui, então eu vou para outro lugar. Mas veja que muitas vezes, quando Deus te direciona a algo, quando Deus dá uma direção, não quer dizer
que você vai ter bonança em todo. Muito pelo contrário, algumas vezes. Deus disse a eles: vamos entrar no barco. E o que estava aguardando eles era uma tempestade violenta. Olha a segunda coisa que interessante. Eles não somente entraram naquele barco por uma direção, por uma ordenança divina, mas eles continuaram indo para o outro lado da margem, conforme a direção de Deus. Então, primeiro, eles estavam no barco porque Deus falou. Segundo, eles estavam navegando, remando para a direção de onde Deus estava dando. Como Enéas conciliar o fato de estar no centro da vontade de Deus e enfrentar tempestades tão fortes que você acha que não vai suportar e vai morrer? Agora pensa também outra coisa: como conciliar a tempestade com a vontade de Deus, com a direção de Deus, e também com o fato do Senhor estar dormindo no meio da tempestade? Quantas tempestades na vida nós temos a impressão de que o Senhor também está dormindo? E quando o Senhor está dormindo, olha a pergunta que eles fizeram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não está se importando que nós estamos aí, a ponto de perder a nossa vida? Queridos, a tempestade era tão difícil que eles estavam achando que iriam morrer, e a impressão que eles tinham é de que o Senhor não estava nem aí para aquilo que eles estavam enfrentando. Você já passou por isso? Passar por uma tempestade complicada, uma enfermidade complicada, e aí você pega e diz assim: e aí, Deus, o Senhor está vendo, e o Senhor não está se importando com isso. O Senhor está vendo e o Senhor não intervém. O Senhor está aqui no barco junto conosco, mas parece que o Senhor está realmente dormindo. O Senhor não está se importando com aquilo que eu estou vivendo. Queridos, os discípulos passaram pelas mesmas coisas que de vez em quando nós passamos, pelas mesmas perguntas que de vez em quando nós fazemos. E algumas vezes nós nem queremos fazer essas perguntas. A gente até acha que é pecado perguntar: Deus, o Senhor não se importa com o meu problema? Deus, o Senhor não se importa com a minha tempestade? Deus, o Senhor não se importa com a minha crise? Deus, eu estou aqui te servindo, e mesmo te servindo eu estou passando por dias de dores e dias de angústia. Eu quero falar rapidamente algumas lições que o Senhor nos ensina a respeito das tempestades da nossa vida. Olha aí comigo o verso de número 35, se você fechou a sua Bíblia, abra de novo, olha o verso de número 35 mais uma vez. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: passemos para o outro lado. Diga mais uma vez: passemos para o outro lado. Queridos, é verdade tudo isso que eu estou dizendo. Pode desligar lá o data show, pode desligar, não tem problema não, ou deixa a imagem, isso, porque senão os irmãos ficam olhando lá. É verdade que algumas vezes na vida nós estamos enfrentando situações e a gente pergunta: onde está Deus? Será que Deus está dormindo? Onde está Deus? Será que Deus não se importa? Onde está Deus? Por que é que Deus se atrasa? Poxa, eu estou no centro da vontade de Deus, estou servindo a Deus, estou obedecendo a Deus, estou passando por uma tempestade horrorosa. Como enfrentar esses dias de tempestade? Em primeiro lugar, guarde no seu coração a palavra de Deus, as promessas de Deus e aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Veja que sim, Deus falou para eles entrarem no barco, mas Deus falou com eles: passemos para o outro lado. Nós vamos chegar do lado de lá. O nosso objetivo é colocar o pé do outro lado da margem. Nós chegaremos do outro lado. O Senhor não disse que no meio do caminho teriam ou não tempestade. O Senhor não falou aquilo que eles iriam enfrentar. O Senhor só disse: entra no barco e vamos para o outro lado. Porém, no meio do caminho houve tempestade. Queridos, como conciliar a vida, a direção de Deus, o centro da vontade de Deus? O Senhor está conosco com as tempestades. Primeiro, guardando no coração
A palavra de Deus e as promessas de Deus. O que Deus tinha dito a eles é: vamos entrar no barco e vamos chegar do lado de lá. O que vai acontecer no meio do caminho não importa. Eu dei uma palavra de que vamos chegar do lado de lá, e aconteça o que acontecer, nós pisaremos do outro lado. Nós aprendemos que ainda que no meio da nossa caminhada com Deus possamos passar por tempestade, se Ele deu uma palavra dizendo que nós vamos chegar do outro lado, não tem tempestade, não tem tsunami que possa impedir o homem de Deus, a mulher de Deus de chegar do outro lado. Queridos, tem tempestades que só vêm para nos mostrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele iria guardá-los, por isso que o Senhor estava dormindo no meio da tempestade. O Senhor sabia que aquela tempestade era algumas lições que os discípulos precisavam aprender. O barco vai sacudir, vai molhar, vai dar uma impressão de que as coisas estão indo de mal a pior, mas se o Senhor deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Vai se cumprir. Nós vamos pisar do outro lado. A tempestade pode sacudir, a roupa pode molhar, o barco pode parecer que vai virar, mas se Ele disse: vamos chegar do outro lado da margem, guarde isso no seu coração, porque do outro lado da margem Ele vai te levar. Ele vai te levar. Ele vai te conduzir até esse lugar. Agora eu fico imaginando o que é que aconteceu aqui. O que é que acontece no meio da tempestade, queridos? No meio da tempestade, cada um age de um jeito diferente. E nós temos que tomar muito cuidado nos dias de tempestade, porque cada um reage de um jeito. E por isso, no meio da tempestade, nós precisamos manter o equilíbrio e guardar a memória aquilo que pode dar esperança, especialmente dentro do casamento, porque cada um age de um jeito diferente no meio da tempestade. Tem uns que no meio da tempestade agem igual Pedro, e Pedro é enérgico. Eu imagino que quando começou a tempestade, Pedro já pegou um copo, alguma coisa, já começou a jogar água para o lado de fora. Eu fico imaginando, né? A Bíblia não diz, mas Pedro é enérgico. Aí, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos pular, vamos sair nadando, vamos jogar água para fora, vamos jogar água para fora. Eu imagino que João começou a clamar. Imaginando que João começou a clamar. Felipe, que era evangelista, eu imagino que Felipe começou a falar assim: mas eu tenho tantas almas para ganhar para o Senhor, eu não posso morrer, eu ainda quero evangelizar, igual a irmã Catarina, assim, sabe? Não, tem muita obra, tem muito trabalho, a seara é grande, poucos são ceifeiros, né, irmã Catarina? Eu tenho muito ainda para dar. Agora eu fico imaginando Judas dentro do barco, devia estar pensando no dinheiro. Puxa, esse barco é tão caro, esse barco não pode afundar, se os outros morrer, até que assim, não vai ser muito perca não, mas esse barquinho aqui é tão caro. Eu fico imaginando Tomé. O que Tomé será que fez? Tomé deve ter dito assim: eu falei para não entrar nesse barco, eu falei, Jesus estava falando, vamos para o outro lado, mas eu falei, é de noite, vamos esperar o dia chegar. Tomé era assim, cheio de dúvida, né? André era meio brincalhão. André, eu acho, quando a gente estuda um pouco os discípulos, a gente vê que André era meio brincalhão. Eu acho que André talvez já começou a fazer algumas piadas, porque foi André que fez aquela brincadeira também, e o Senhor levou a sério. O Senhor disse: tem alguma coisa para comer? Uma multidão com fome no meio do deserto. E o Filipe disse: não tem nada. Daqui a pouco André chegou e disse: Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. Fala sério, 5 pães e 2 peixes para uma multidão não era nada, né? 5.000 pessoas não era nada. Aí Jesus foi lá e entrou naquilo, pegou e fez o primeiro McFish da história. Depois o McDonald's imitou, mas foi o Senhor que criou o McFish e fez lá o pão e o peixe, e 5.000 se alimentou, uma coisa maravilhosa. Mas, queridos, cada um reage de um jeito. Preste bem atenção. Se você está enfrentando uma tempestade, como família, você tem que tomar cuidado, porque no meio da tempestade, aquele que é muito enérgico, ele fala assim: não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que sair desse barco, nós temos que sair nadando, nós temos que fazer alguma coisa. O outro começa a chorar, desesperar, e cada um começa a fazer uma coisa, mas o que nós precisamos fazer de verdade, guardar no nosso coração a palavra do Senhor Jesus,
porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar em nossas vidas. E quando nós estamos casados e o casal entra numa tempestade, nós temos uma dificuldade muito grande, porque um age de um jeito e outro quer reagir de outro jeito, e nós corremos o risco de entrar numa crise ainda maior. Então o que fazer? Dobrar o joelho junto, trazer à memória aquilo que dá esperança, que são as promessas de Deus, e dizer: se Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. O que Jesus estava fazendo era dando uma lição para os seus discípulos, e a lição era: falei, está falado. Pronto, hashtag falei, né, pastor Antenor? É assim que o Senhor estava dizendo: se eu falei, está falado. Jesus se levanta e diz para o vento se calar. Olha que interessante, olha aí na sua Bíblia de novo, verso de número 37 diante. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchiam. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe disseram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Eu fico maravilhado com esse versículo, quando o Senhor diz assim: cala-te, aquieta-te. Sabe o que eu fiquei pensando nesse texto? Imagina só aquela onda, aquele negócio, o barquinho vai afundar, e aquela onda violenta, de repente o mestre diz: quieta, nenhuma marola, vai virar piscina agora. Porque olha como é que ele fala: cala-te, aquieta-te. Que coisa poderosa, o Senhor dando ordem ao vento, ao mar, às ondas. Sabe, igual um pai falando: fica quieto, nenhuma marola, nada de onda, vai virar piscina, quieto. E o Senhor dá uma ordem, no texto hebraico é assim que ele está, não está dizendo que era para virar piscina, tá, irmãos? Mas assim que ele está dizendo, ele está dando uma autoridade ele está dando uma ordem, dizendo: vai parar tudo. E a onda, o mar se aquieta completamente, e os discípulos ficam maravilhados, dizendo: quem é esse? Aleluia. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo é que existem tempestades da vida que não são fruto só do meu pecado, ou de um erro, ou de um vacilo. Existem tempestades que o Senhor permite, porque o Senhor está forjando o nosso caráter, está trabalhando em nós, está nos querendo conduzir a crer, a confiar, a descansar, a dormir no meio da tempestade. Mas também, em segundo lugar, eu aprendo que tem tempestades que vêm para mostrar quem é o teu Deus. Olha o que a Bíblia diz, que os discípulos se maravilharam com o poder dele por sobre as ondas e sobre as águas. Tem tempestades que vêm sobre a sua vida, que elas não vão afundar o barco, fica tranquilo, não vão destruir a sua vida, fica tranquilo, mas elas vão mostrar quem é Deus sobre a sua vida, quem é Deus de verdade. Queridos, no meio das dificuldades nós aprendemos de verdade a conhecer quem é Deus. Quem é Deus sobre a nossa vida. Sabe, amados, olha que coisa poderosa. Eu quero ler mais uma vez com vocês. Se você fechou aí de novo, por favor, abra sua Bíblia. Marcos capítulo de número 4, verso de número 41. Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem, porventura, é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, as tempestades, elas não vêm só para nos deixar apavorados, elas vêm para revelar a grandeza de Deus, elas vêm para revelar que Deus está acima das ondas, do vento, do mar, da enfermidade, do problema, do desemprego, da crise. Vem para mostrar que se Deus deu uma direção, você pode ficar firme nela. Vem para mostrar que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Vem para mostrar que Ele é o Criador, o sustentador, e Ele é o Deus que manda na onda, no mar e em todas as circunstâncias.
vem para mostrar o tamanho e a grandeza do nosso Deus, vem para nos deixar boquiaberto e perguntando: quem é esse? Quem é esse? Queridos, tem tempestades que vêm para que os médicos digam: quem é esse sobre a vida deste homem? Quem é esse sobre a vida dessa mulher? Tem tempestades que vêm na nossa vida para que a nossa família pare e diga: quem é este? Quem é este Deus que ele serve? Quem é este Deus que essa mulher serve? Quem é este que faz coisas maravilhosas? Quem é este? Agora, olhe comigo uma outra tempestade, Mateus capítulo de número 14, verso de número 24. Mateus 14, verso de número 24. Vamos ver a partir do verso de número 22 até o verso de número... Eu vou ler um pouco a mais do que o do 24. Aqui é uma segunda tempestade. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu a um monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, preste atenção. Essa tempestade, essa segunda tempestade, acontece depois. Aquela tempestade que nós lemos, ela aconteceu primeiro do que essa tempestade, segundo a cronologia bíblica. E eu fiquei pensando sobre essas duas tempestades. A primeira tempestade foi difícil, mas o Senhor estava dentro do barco. A segunda tempestade, o desafio foi maior ainda. Agora, algumas coisas interessantes aqui também nessa segunda tempestade. Uma das coisas interessantes está aqui no verso de número 22. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Você já pensou o que é isso? Na primeira tempestade, o Senhor falou assim: ô Márcia, vamos ali, passar para o outro lado, o que você acha? Entra aqui no barco, deu uma direção. Na segunda tempestade, não, você entra no barco agora, porque eu estou mandando e você vai para o outro lado. Eu fico imaginando essa situação. A primeira coisa que eu imagino aqui é que assim, se eu fosse Tomé, né, lá, eu iria olhar para os outros discípulos e falar: gente, é o seguinte, naquela tempestade lá, ele estava junto no barco, e agora ele está mandando a gente sozinho, vocês vão entrar nesse barco? E se lá no meio a tempestade pegar a gente, como é que nós vamos fazer? É melhor esperar ele. Só que o Senhor mandou eles entrar e eles entraram. E eu imagino que o Tomé ainda deve ter dito: gente, não tem mais nenhum outro barquinho aí não, a gente vai entrar, e como é que ele vai depois se encontrar conosco? Mas há uma coisa que eu gostaria que você pensasse. Existem tempestades na vida que o Senhor quer nos ensinar uma lição. E quando nós não aprendemos essa lição na primeira tempestade, o Senhor permite que outras tempestades venham, para que a gente aprenda aquela lição. Então nós precisamos aprender logo a depender de Deus. Nós precisamos aprender logo a descansar no Senhor. Porque enquanto nós confiamos no nosso braço, no nosso intelecto, no nosso trabalho, vira e mexe, o Senhor vai ter que permitir que a gente passe por tempestade, até que de verdade a nossa confiança esteja inteiramente nele. O Senhor permitiu uma segunda tempestade na vida dos discípulos, e eu acredito que o Senhor também permitiu isso, primeiro, porque o Senhor estava dando uma ordem e queria que eles obedecessem. Discípulos têm que aprender a obedecer. Mas eu acredito que é porque ainda tinha uma lição que eles não tinham aprendido, que era: o Senhor tinha dito: vamos para o outro lado, e o Senhor disse de novo: vamos para o outro lado, entrem no barco e vão na minha frente para o outro lado. Só que agora, da primeira vez eu fui com vocês, agora vocês vão sozinhos. Vocês precisam aprender que se eu dei uma palavra, vocês vão chegar do lado de lá. Só que aí o que aconteceu? Veio a tempestade de novo. E o que os discípulos fizeram? Ficaram apavorados, com medo, achando que iriam naufragar.
A Bíblia diz que no meio da quarta vigília, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, o Senhor vem andando por sobre o mar. Agora é interessante que a Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados de medo. Eles só não saíram correndo porque não tinha para onde correr, nem estava dentro do barco. Um falou, é um fantasma, mas também fala sério, isso é coisa de falar no meio da tempestade, um grito, é um fantasma. Ah, que isso, né? Eu jogava ele para fora da água. É um fantasma. Os discípulos ficaram apavorados, gritaram. O pastor Cláudio Duarte disse que eles soltaram a franga, aproveitaram que não tinha mulher e começaram a gritar desesperadamente. É igual o homem quando vê barata e a mulher não está perto, ele solta a franga. Mas eles começam a gritar desesperadamente. E o Senhor vem andando por sobre as ondas. E quando o Senhor chega perto, ele diz: homens de pequena fé, até agora vocês não aprenderam. E ele faz uma menção de uma coisa interessante. O Senhor diz: até agora não aprenderam. Vamos ver, olha aí na sua Bíblia. Verso de número 27 em diante. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir-se, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiu para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Queridos, algumas tempestades na vida, elas se repetem porque nós não aprendemos logo quem é o Senhor. E existem coisas que nós precisamos aprender. Uma última coisa que eu quero falar: o tempo é sempre o de Deus. Veja que nessa tempestade, já era de madrugada, os discípulos estavam lá apavorados, e o Senhor veio na quarta vigília da noite, veio às 3 horas da manhã para acalmar a tempestade. Queridos, nós não sabemos qual é a hora, nós não sabemos qual é o tempo é dele, a vontade é dele, e ele vai fazer conforme ele quer. E o que nós temos que fazer então? É confiar nas promessas dele, é descansar naquilo que ele falou, e é dizer no meio da tempestade: Senhor, me ensina a conhecer quem tu és. Gabriel, me ensina a conhecer quem tu és. Sadraque, Mesaque e Abednego conheceram que o nosso Deus era um Deus que andava no meio da fornalha. Não só eles, mas Nabucodonosor reconheceu que ele era Deus e disse: quem é que pode livrar como esse Deus? Queridos, as tempestades, elas não vêm para nos destruir muitas vezes. Algumas vezes elas vêm para colocar ordem em algumas coisas, como eu falei há 3 semanas atrás. Mas outras vêm para provar nossa fé, mostrar em quem é que nós estamos confiando. Algumas outras vêm para nós aprendermos a confiar na palavra de Deus, porque se Ele mandou irmos para o outro lado, Ele vai nos conduzir até o outro lado. E algumas outras vêm para nós aprendermos que o tempo é dele, a vontade é dele e a hora é dele. E outras vêm para nós conhecermos o poder de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos dizer: Senhor, faça no seu tempo. Senhor, me ensina a guardar no meu coração e na minha memória as tuas promessas e a tua palavra, para não pecar contra ti. Senhor, me revela no meio dessa tempestade quem tu és. Quem tu és. Quem tu és. Feche seus olhos junto comigo, curva a sua cabeça, sentado mesmo onde você está.